Ele viu a falha no hidrogênio antes mesmo de Curitiba existir. Na metódica Curitiba, a fé de Sofia residia apenas na lógica binária. O ar na sala cheirava a café fresco e uma rotina imutável, silenciosamente carente de assombro. Mas no tapete, seu filho de 4 anos, Léo, não brincava de carrinho. Em suas mãos, ele segurava um antigo compasso prateado, herança de um avô, que ele insistia ter usado para voltar para casa. Na tela da TV, um antigo documentário mostrava a explosão trágica de um foguete brasileiro. Léo fixou o olhar. Seu tom doce de criança desapareceu, substituído por uma seriedade perturbadora, e ele sussurrou o segredo técnico do desastre. Não foi o motor, foi a linha de hidrogênio. Eu vi ela antes de quebrar. O coração de Sofia gelou, tocado pela dor genuína e a convicção presente na voz do filho, o gatilho inicial que rompeu a fantasia. Aquela era a afirmação direta de um detalhe técnico classificado, impossível de ser conhecido por uma criança que mal sabia contar até 10. O compasso prateado, antes brinquedo, vibrou de leve na mão de Léo, emitindo um zumbido sutil que parecia ecoar o vazio do espaço e gritar uma verdade ancestral. A lógica de Sofia se despedaçou naquele instante, mas o confronto real com o inexplicável só começou na sessão de terapia. O destino, por vezes, escolhe os cenários mais improváveis para manifestar o inexplicável. Curitiba, com sua arquitetura geométrica, o céu quase sempre nublado e o ritmo calculado de seus habitantes, parecia o avesso perfeito para qualquer epifania cósmica. Ali, onde a precisão de um relógio suíço guiava a vida, morava Sofia, uma engenheira de software de 35 anos. Para ela, o mundo era um código-fonte aberto, um sistema de entradas e saídas, onde a fé residia apenas na lógica binária. Seu apartamento, no 10º andar, era um templo ao minimalismo. Paredes cinzas, superfícies de vidro e o silêncio ordenado que a ajudava a criar os algoritmos que regiam a vida digital de milhões. Era um mundo seguro, mas talvez por isso mesmo silenciosamente carente de assombro. Esse silêncio foi quebrado, não por um grito, mas por um sussurro persistente, vindo do canto mais inesperado da casa. Léo, seu filho de 4 anos, era um menino de olhos castanhos surpreendentemente límpidos, que carregava uma seriedade incomum para sua idade. Enquanto as outras crianças na pracinha falavam de dinossauros ou da velocidade de seus carrinhos de brinquedo, Léo falava sobre estrelas, pressões atmosféricas e a complexidade de voltas de alta performance. Sua conversa não era imaginativa, era técnica, quase didática, e isso já era a primeira nota dissonante na vida perfeitamente afinada de Sofia. Havia um objeto que o fascinava mais do que qualquer boneco ou jogo eletrônico. Um velho compasso de bolso prateado, uma herança de um avô materno que ele jamais conhecera. O avô havia sido um piloto aposentado, um homem com o nariz sempre voltado para o céu, cuja última lembrança física era aquele metal frio e polido. Léo não o usava para encontrar o norte. Ele o segurava, o indicador de metal brilhante aninhado na palma de sua mão, e insistia que aquele era o instrumento que o ajudava a voltar para casa. A pessoa no centro da experiência, Sofia, inicialmente, tentou codificar a peculiaridade do filho como uma fase, um excesso de imaginação estimulado por livros de astronomia. Ela era uma engenheira, acostumada a depurar erros de programação, e a mente de seu filho deveria ser apenas mais um sistema a ser otimizado. No entanto, a cada dia, as perguntas de Léo se tornavam mais específicas, mais impossíveis. Ele não perguntava como era o espaço. Ele perguntava sobre a cor exata do escudo térmico de uma cápsula de reentrada ou qual era a sensação de gravidade zero no momento da calibração final dos propulsores laterais. A alternância natural de emoções de Sofia começou com o alívio. Ela pensava, que bom que ele gosta de ciência.
Rapidamente, esse alívio se misturou a uma tensão sutil, um arrepio que passava por sua nuca. Onde uma criança de 4 anos, que só sabia contar até 10 com segurança, teria aprendido sobre eixos de estabilização ou órbita de transferência. Ela tentava rastrear a origem da informação, buscando em vídeos educativos ou conversas na creche, mas o sistema de busca voltava sempre vazio. A fonte da informação de Léo era um mistério absoluto. A calma daquele mundo ordenado foi irremediavelmente quebrada em uma tarde comum, em pleno inverno curitibano. A luz fraca da tarde se espremia pelas janelas e mãe e filho estavam na sala de estar, enrolados em um cobertor. Sofia havia colocado para tocar, quase por acaso, um antigo documentário da televisão pública sobre o início esquecido do programa espacial brasileiro. Um capítulo repleto de glória breve e uma perda trágica, silenciada pela história oficial. O documentário mostrava imagens granuladas, em preto e branco, de foguetes antigos sendo montados em hangares improvisados. Homens jovens com uniformes brancos cheios de entusiasmo e um certo grau de melancolia na expressão. A narração descrevia em voz solene um acidente ocorrido décadas atrás, uma falha que ceifou a vida de um piloto durante um teste crucial de lançamento de um satélite. Léo, que até então estava distraído empilhando cubos no tapete da sala, parou. Seus olhos castanhos, que carregavam a inocência da idade, fixaram-se na tela com uma intensidade perturbadora, como se estivesse revendo uma cena de sua própria memória, e não um filme antigo. O som ambiente da televisão preencheu o silêncio. Quando a imagem do documentário se concentrou em um diagrama complexo do sistema de propulsão, o tom doce da voz infantil de Léo sumiu. Foi substituído por uma seriedade presente, uma autoridade técnica que fez Sofia prender a respiração, sentindo o medo gelado na ponta dos dedos. Não foi o motor, não foi o fogo, Léo declarou sem piscar. A voz pequena carregava a dor, a raiva e a frustração de um momento vivido, não lido. Foi a linha de hidrogênio. Ela estava com folga. Eu vi ela antes de quebrar. Eu avisei, eu falei que ia dar o retorno falso de pressão, mas ninguém escutou lá em cima. O ar na sala pareceu rarefeito. O evento que quebrou a normalidade era a afirmação direta de um segredo técnico que estava sepultado sob anos de relatórios oficiais e silêncio. Léo não estava imaginando o acidente, ele estava descrevendo a falha interna que o sistema havia ocultado. O detalhe inquietante que convida a continuar apertou o peito de Sofia. A dor na voz do filho era inquestionável e a informação que ele tinha acabado de dar, de uma precisão cirúrgica sobre algo que nem mesmo os especialistas no documentário haviam detalhado, era impossível para uma criança que só sabia contar até 10. Era o momento em que a dúvida de Sofia se transformava em algo mais denso, mais perigoso. A certeza de que havia uma fenda entre a lógica de seu mundo e a realidade que seu filho carregava. A cena final daquele primeiro momento foi a mais silenciosa. Léo, voltando do transe, buscou o compasso prateado que estava sobre a mesa lateral. Ele o segurou perto do peito, fechando os olhos, e um fragmento de som escapou de seus lábios. Uma palavra em uma língua que Sofia não reconheceu, mas que soou como um pedido de desculpas, ou talvez um adeus interrompido. Sofia, a engenheira que resolvia qualquer problema do universo com uma sequência de código, olhou para o pequeno objeto de metal na mão do filho. De repente, a bússola que representava a precisão e a orientação parecia apontar para um lugar que não existia nos mapas. O passado de uma alma que havia regressado com uma missão. E ela se deu conta de que o maior erro em seu código de vida era a suposição de que tudo era explicável. O mistério havia entrado em sua casa. A alternância natural de emoções agora pendia para o medo e a tensão. O que faria ela com essa verdade impossível? Como se luta contra o que não se pode ver, mas que se pode ouvir na voz de seu próprio filho? O mundo mudou,
e a única coisa que restou foi a necessidade desesperada de buscar a primeira prova concreta, uma âncora racional para assegurar sua sanidade. Ela precisava de um veredito, mesmo que soubesse que a lógica já havia perdido a batalha. A tensão sutil que havia se infiltrado na vida de Sofia após a declaração impossível de Léo transformou-se em uma névoa densa de desconforto. Ela, a pessoa no centro da experiência, era uma mulher habituada a resolver problemas com código. Em seu universo, toda falha podia ser rastreada até uma linha de comando defeituosa. Não havia espaço para mistérios cósmicos ou memórias de vidas passadas. Sua primeira reação foi a mais natural para alguém com sua formação: esmagar o inexplicável sob a rocha da razão e buscar um diagnóstico técnico para o que parecia ser um erro no sistema cognitivo do filho. O carrossel emocional de Sofia, neste momento, era dominado pela negação e pela esperança de que houvesse uma explicação médica, algo mensurável e tratável. Ela precisava de um veredito profissional, um nome científico para aquele evento que quebrou a normalidade. A esperança a levou ao consultório do Dr. Cássio, um renomado neurologista infantil em um dos hospitais de elite de Curitiba. O Dr. Cássio, um homem de 40 e poucos anos, com óculos de aro fino e uma postura clínica impecável, servia perfeitamente como o cético profissional, o espelho da dúvida da audiência. Ele representava a voz da ciência, a barreira que a verdade de Léo teria que atravessar. As primeiras sessões foram tediosas e clínicas. Eram jogos, conversas, testes de raciocínio. O Dr. Cássio ouvia as alegações de Sofia sobre o comentário técnico durante o documentário com paciência educada. Mas o olhar sob os óculos permanecia distante, registrando, mas não acreditando. A conclusão médica inicial, baseada nos exames preliminares, era clara. Léo era uma criança acima da média, com alta capacidade de retenção, mas perfeitamente saudável. Um diagnóstico vazio de nenhum problema, o que paradoxalmente aumentava o problema de Sofia. O confronto se intensificou durante uma dessas sessões de terapia lúdica. O Dr. Cássio pediu a Léo que desenhasse o que mais gostava, enquanto outras crianças da mesma idade desenhavam casas, bonecos ou paisagens. Léo, concentrado, rabiscava no papel branco com uma precisão perturbadora. Ele não desenhou um foguete, mas o que ele chamou de esquema de pressurização de cabine. E mais do que isso, ao lado do desenho, ele escreveu, com letra cambaleante de criança, mas com a ortografia exata, o nome de um componente específico de um satélite desativado: transdutor Kepler 11. O Dr. Cássio e Sofia trocaram um olhar gélido. Transdutor Kepler 11. Era um termo que nem mesmo Sofia, com seu diploma em engenharia, conhecia. O neurologista tentou disfarçar o choque, perguntando a Léo onde ele tinha ouvido aquele nome. Léo apenas encolheu os ombros, sem desviar o olhar do desenho. É o que explode, doutor. Está ligado à linha de hidrogênio. Eu não soube consertar. Estas se tornaram as primeiras provas concretas, o ponto de não retorno que tirou o caso do campo da anedota familiar e o empurrou para o reino da investigação. A partir dali, a postura do Dr. Cássio, a força que se opõe, não era mais de simples ceticismo, mas de um desconforto intelectual profundo. Ele sentia a fronteira entre a razão e o mistério rachar sob seus pés. Em casa, a situação familiar se dividiu. O pai de Sofia, um ex-piloto de aviões que havia passado a vida inteira fascinado pelo céu e pelo extraordinário, era o aliado de Léo. Ele olhava para o neto com um brilho nos olhos, defendendo que eles ouvissem o menino. Os céus falam, Sofia. Você só precisa parar de tentar traduzir tudo em números. Há coisas que a alma sabe antes do cérebro. Porém, a irmã de Sofia, Lena, uma advogada pragmática e hiperracional, representava a instituição do ceticismo mais duro.
Lena insistia que Léo precisava de medicação e que a família estava romantizando um sintoma psiquiátrico. Ela era a força que se opõe, não por maldade, mas por puro e inflexível medo do inexplicável. O conflito entre fé e razão era agora um conflito familiar, travado na mesa de jantar. A tensão era o desconforto silencioso de Sofia, que se via dividida entre a fé romântica do pai e o diagnóstico frio da irmã. A procura por respostas levou Sofia secretamente a vasculhar bases de dados científicas e bibliotecas universitárias, acessando artigos técnicos restritos, algo que sua experiência em engenharia facilitava. Ela estava buscando um transdutor Kepler-11, e a realidade, lenta, começou a conspirar contra sua lógica. Em uma noite de insônia, sentada à luz do monitor do computador, ela descobriu a existência do tal componente. Não apenas existia, mas o transdutor Kepler-11 estava ligado a um satélite protótipo desativado, o mesmo cuja falha havia sido mencionada no documentário. O artigo que ela encontrou, escondido nas entranhas de um arquivo militar desclassificado, mencionava o transdutor como um componente de teste, cuja falha técnica foi a causa presumida para a missão abortada. Mas o artigo, como o documentário, não detalhava a linha de hidrogênio. Um pequeno conflito interno surgiu em Sofia. O menino não estava apenas inventando. Ele havia nomeado uma peça obscura, ligada a uma tragédia. E se ele estava certo sobre a peça, ele não poderia estar certo sobre a causa real da falha. Naquela mesma noite, em meio ao turbilhão de informações, o objeto recorrente, o compasso de bolso prateado, ofereceu um detalhe inquietante que convidava a continuar. Sofia havia tirado fotos de páginas antigas do artigo desclassificado e as havia deixado espalhadas sobre a mesa de centro. Léo, que dormia profundamente em seu quarto, havia deixado o compasso prateado cair ali, quase sobre o papel. Enquanto lia e relia o relatório, Sofia ouviu. Não era um som alto nem um ruído, era um zumbido sutil, quase inaudível, uma vibração de alta frequência que parecia vir do metal prateado. O som era intermitente. Parava, recomeçava, era mais sentido do que ouvido. Ela moveu o compasso para longe das fotos, o som cessou. Ela o reposicionou sobre o diagrama do satélite. O zumbido voltou. Um pulso fraco e constante, como um coração mecânico voltando a bater. O terror não veio em gritos, mas na certeza silenciosa. O metal, que supostamente não tinha função além de guiar o norte, estava reagindo ao passado como uma ponte vibratória. A tensão cresceu de forma contida, preenchendo o apartamento. Sofia estava à beira de um precipício. De um lado, a lógica de toda a sua vida. Do outro, a verdade ressonante na mão de seu filho, um pequeno pedaço de metal que zumbia com a memória de um erro técnico de décadas atrás. O que mais aquele menino havia presenciado lá em cima e o que aquele zumbido estava tentando dizer. Sofia guardou o compasso, agora não como um brinquedo, mas como uma evidência, um segredo, e foi deitar-se, o coração acelerado. Ela sabia que precisava se preparar para o inevitável. A fase da negação havia terminado. A busca pela razão tinha apenas a levado mais fundo no mistério. A busca por respostas de Sofia não era mais impulsionada pela lógica, mas pela urgência de um amor que transcendia o tempo e o espaço. O presságio da linha de carregamento e a promessa do pátio da lua haviam transformado a mãe cética em uma aliada resoluta. O objeto recorrente, o compasso prateado, agora vibrava na bolsa de Sofia como um guia febril, e o destino que ele apontava era São José dos Campos, o berço da história espacial brasileira e, presumivelmente, o último lar da alma que habitava seu filho. O trajeto de carro para o interior de São Paulo foi silencioso e sensorial. O céu cinzento de Curitiba deu lugar a um sol hesitante.
A pessoa no centro da experiência, Sofia, olhava para Léo, que dormia no banco de trás. Ele parecia apenas um menino de 4 anos, mas ela sabia que ele era um guardião, um repositório de segredos cósmicos e uma promessa inacabada. O pai de Sofia, o ex-piloto romântico, era o único que a acompanhava, sua presença tranquila, oferecendo uma âncora emocional. Ele representava a fé que Sofia havia demorado tanto a encontrar. O destino final era uma casa-museu silenciosa e dedicada à história espacial. Era um lugar pequeno, quase esquecido pela memória oficial, repleto de artefatos empoeirados e a melancolia de ambições interrompidas. Ao cruzar a porta, a diferença de textura foi imediata. O ar interior era denso, pesado, com o cheiro de metal oxidado, plástico velho e a poeira fina que cobre a história. Era um silêncio quase absoluto, rompido apenas pelo eco dos próprios passos. Em uma sala de exposição, o olhar de Léo fixou-se. Ali estava ele, o confronto final e emocional. Não o astronauta em si, mas o símbolo de sua tragédia. Um antigo traje espacial em exposição, rígido e melancólico, com o capacete voltado para o teto, como se ainda olhasse para a órbita que nunca alcançara. O ambiente sensorial atingiu o pico. Léo, segurando o compasso prateado que agora parecia queimar em suas mãos, caminhou lentamente até a vitrine de vidro. A luz que vinha da janela banhava o traje em um brilho frio, quase fantasmagórico. Naquele momento, Léo entrou em um estado de catarse, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não havia gritos, apenas um murmúrio lento e carregado. Ele não estava vendo um traje, estava sentindo o metal frio, o cheiro de ozônio e a claustrofobia dos últimos segundos. O menino não apenas descreveu os últimos momentos do homem que havia sido. Ele transmitiu o segredo inquestionável, a verdade que o havia trazido de volta. Não foi o motor. O motor ia falhar, mas não era o fim. A voz de Léo era a de um homem maduro, carregada de resignação. Eu fiz a falha parecer pior. Eu a usei como fumaça. Sofia, aterrorizada, mas totalmente presente, ouviu a revelação. O acidente não foi apenas um erro técnico. Foi uma escolha consciente. O homem que havia morrido usou a falha real no transdutor Kepler-11 como uma distração, uma cortina de fumaça. O motivo? Esconder a prova da tal linha de carregamento. Eles não estavam prontos para ver. A verdade ia quebrar o mundo deles. Eu tinha que proteger o planeta da informação antes de protegê-lo da linha. A tensão atingiu o ponto mais alto. A alma que havia voltado não era uma vítima, mas um mártir. Ele havia sacrificado sua vida e sua reputação para que a humanidade tivesse tempo, enterrando a verdade cósmica. O grande momento de catarse veio quando Léo, esgotado, sussurrou uma mensagem final, as palavras de seu eu passado, não para o mundo, mas para a mulher de sorriso doce que havia encontrado nas fotos. Helena, a ex-esposa. Eu te amo no vácuo, eu te amo na reentrada. Não chore, o pátio da lua é onde nos encontramos. Eu consegui, meu amor, eu te esperei, eu voltei. Sofia não precisou de mais provas. Ela, que havia se identificado com a solidão daquela mulher nas poucas fotos que viu, sentiu o amor e a culpa da vida anterior do filho, a profundidade do sacrifício. O conflito interno entre fé e razão desapareceu, substituído pela aceitação total. Seu filho era a reencarnação de um guardião cósmico e sua missão estava de alguma forma completa. Ela ajoelhou-se e abraçou Léo, sentindo o calor do corpo pequeno e a frieza do compasso prateado. O zumbido cessou. O silêncio da sala por um momento pareceu acalentador, como se o cosmos tivesse parado de respirar. A verdade inquestionável era que o amor havia sido o código-fonte daquele retorno, e não o trauma. A pessoa no centro da experiência, Sofia, que veio em busca de um diagnóstico, partia com uma revelação. Sua vida não era mais sobre bytes e algoritmos, mas sobre a continuidade da alma.
O momento de maior tensão emocional havia libertado Léo de sua carga e o preparava para a última etapa, a resolução. A resolução do conflito não veio em forma de manchetes ou aplausos, mas no silêncio pesado da viagem de volta para Curitiba. Após a catarse na casa-museu, o momento de maior tensão emocional, Léo havia caído em um sono profundo e tranquilo no banco de trás, aninhado entre os cobertores. Ele havia voltado a ser, fisicamente, o menino risonho de 4 anos. A voz do astronauta se calara, e o peso do segredo cósmico parecia ter sido liberado de seus ombros infantis. Sofia, a pessoa no centro da experiência, dirigia com uma sensação de leveza e uma paz que ela não sentia desde que Léo começara a falar sobre estrelas. Ela não tinha respostas científicas, mas tinha uma certeza emocional. O mistério de seu filho não era uma anomalia a ser consertada, mas uma ponte a ser cruzada. O antagonista, o ceticismo profissional, a força que se opõe, agora estava silenciado ou, de forma mais surpreendente, transformado. Dias depois, de volta à rotina ordenada de Curitiba, o Dr. Cássio, o neurologista, enviou um e-mail a Sofia. A mensagem era breve e estritamente profissional, mencionando que os exames de Léo permaneciam normais e que ele recomendava a continuidade das terapias lúdicas. No entanto, havia um adendo, um parágrafo final, escrito em um tom menos clínico, mais humano, que representava a sua transformação. Ele mencionava que, impulsionado pela curiosidade acadêmica, havia acessado alguns estudos confidenciais sobre anomalias cósmicas. Encontrei a referência à linha de carregamento que seu filho mencionou. É um código de anomalia, uma teoria não publicada, tratada como lenda entre astrônomos de campo. Embora eu permaneça cético quanto à sua origem, prometo que monitorarei discretamente os dados. Considerarei isto como uma pesquisa paralela. O Dr. Cássio não se tornara um crente, mas um guardião secreto do mistério. O cético profissional havia sido forçado a reconhecer que, mesmo que a alma de Léo fosse inexplicável, as informações que ele trazia eram tangíveis. O silêncio do antagonista não era de derrota, mas de profunda reflexão. Em casa, o objeto recorrente, o compasso prateado, ofereceu o fechamento emocional. Ele estava na mão de Sofia, frio e inerte, desde o momento de catarse na casa-museu. Agora, enquanto Léo dormia no sofá, a luz da tarde incidindo sobre seus cachos, Sofia pegou o compasso e o colocou delicadamente no colo do filho. O pequeno instrumento de metal, que havia zumbido com a memória do passado e vibrado com a tensão do presente, estava agora em repouso. Mas, ao invés de apontar de forma caótica, ele se estabilizou instantaneamente, apontando para o norte magnético com uma precisão absoluta. Era um símbolo. A alma de Léo, após cumprir sua missão de aviso e entregar a mensagem final, havia encontrado seu centro, seu eixo. O homem, o astronauta, que havia se perdido no vácuo para proteger um segredo, estava finalmente em casa, em segurança, no corpo do menino que ele havia se tornado. Sofia, a engenheira de software, olhou para o instrumento que representava a ciência da orientação. Ela entendia parcialmente o mistério. Seu filho não era um bug no sistema da vida, mas uma ponte entre o visível e o sentido, entre o racional e o emocional. Ela havia procurado por provas e encontrado amor. O astronauta viera em uma missão de aviso, e a mãe dele havia sido transformada em sua guardiã. O momento final da história se fecha com o duplo fechamento. Sofia encontra a paz. Ela abraça o mistério de seu filho, não mais tentando codificá-lo, mas simplesmente amando-o. O medo se dissolveu na aceitação de que seu Léo era, na verdade, um dom extraordinário. A solidão que preenchia sua vida ordenada foi substituída pela complexidade acolhedora do universo. Reflexivo, a narração se afasta, deixando a dúvida poética pairar no ar. Uma pergunta que o público levará consigo.
A história do pequeno Léo, o astronauta que viu antes, não é apenas um relato sobre reencarnação, mas sobre a bússola mais essencial que a humanidade possui. Afinal, o que é mais assustador, a escuridão do espaço ou os segredos que algumas crianças trazem de volta para a luz? E se o amor for, na verdade, a única bússola que sempre aponta para casa, mesmo através do vácuo? El destino, a veces, elige los escenarios más improbables para manifestar lo inexplicable. Monterrey, con su arquitectura geométrica, el cerro de la Silla casi siempre visible y el ritmo calculado de sus habitantes, parecía el reverso perfecto para cualquier epifanía cósmica. Allí, donde la precisión de un reloj suizo guiaba la vida, vivía Valeria Navarro, una ingeniera de software de 35 años. Para ella, el mundo era un código fuente abierto, un sistema de entradas y salidas donde la fe residía solo en la lógica binaria. Su departamento en el 10º piso era un templo al minimalismo, paredes grises, superficies de cristal y el silencio ordenado que la ayudaba a crear los algoritmos que regían la vida digital de millones. Era un mundo seguro, pero quizá por eso mismo, silenciosamente falto de asombro. El aire en la sala olía a café de olla recién hecho y a una rutina inmutable, silenciosamente carente de asombro. Ese silencio fue roto, no por un grito, sino por un susurro persistente, proveniente del rincón más inesperado de la casa. Mateo, su hijo de 4 años, era un niño de ojos castaños sorprendentemente límpidos, que cargaba una seriedad inusual para su edad. Mientras los otros niños en el parque hablaban de dinosaurios o de la velocidad de sus carritos de juguete, Mateo hablaba sobre estrellas, presiones atmosféricas y la complejidad de vueltas de alta performance. Su conversación no era imaginativa, era técnica, casi didáctica. Y eso ya era la primera nota disonante en la vida perfectamente afinada de Valeria. En la metódica Monterrey, la fe de Valeria residía solo en la lógica binaria. Había un objeto que lo fascinaba más que cualquier muñeco o juego electrónico. Un viejo compás de bolsillo plateado, una herencia de un abuelo materno que jamás había conocido. El abuelo había sido un piloto retirado, un hombre con la nariz siempre vuelta hacia el cielo, cuya última memoria física era aquel metal frío y pulido. Mateo no lo usaba para encontrar el norte. En el tapete, él no jugaba con un carrito. En sus manos sostenía el antiguo compás plateado, herencia de su abuelo que él insistía haber usado para volver a casa. En la pantalla de la televisión, un antiguo documental mostraba la trágica explosión de un cohete espacial mexicano. Mateo fijó la mirada. Él vio la falla en el hidrógeno incluso antes de que Monterrey existiera. Su tono dulce de niño desapareció, sustituido por una seriedad perturbadora, y susurró el secreto técnico del desastre. No fue el motor, fue la línea de hidrógeno. Yo la vi antes de que se rompiera. Aquella era la afirmación directa de un detalle técnico clasificado, imposible de ser conocido por un niño que apenas sabía contar hasta 10. El corazón de Valeria se congeló, tocado por el dolor genuino y la convicción presente en la voz del hijo, el detonador inicial que rompió la fantasía. El compás plateado, antes juguete, vibró ligeramente en la mano de Mateo, emitiendo un zumbido sutil que parecía hacer eco del vacío del espacio y gritar una verdad ancestral. La lógica de Valeria se despedazó en aquel instante, pero el verdadero enfrentamiento con lo inexplicable solo comenzó en la sesión de terapia. Valeria, la persona en el centro de la experiencia, inicialmente intentó codificar la peculiaridad de su hijo como una fase, un exceso de imaginación estimulado por libros de astronomía. Ella era una ingeniera, acostumbrada a depurar errores de programación, y la mente de su hijo debería ser solo otro sistema a ser optimizado.
Sin embargo, a cada día, las preguntas de Mateo se volvían más específicas, más imposibles. Él no preguntaba cómo era el espacio. Preguntaba sobre el color exacto del escudo térmico de una cápsula de reentrada o cuál era la sensación de gravedad cero en el momento de la calibración final de los propulsores laterales. La alternancia natural de emociones de Valeria comenzó con el alivio. Ella pensaba qué chido que le guste la ciencia. Rápidamente, ese alivio se mezcló con una tensión sutil, un escalofrío que le recorría la nuca. Donde un niño de 4 años, que solo sabía contar hasta 10 con seguridad, habría aprendido sobre ejes de estabilización u órbita de transferencia. Ella intentaba rastrear el origen de la información, buscando en videos educativos o conversaciones en la guardería, pero el sistema de búsqueda volvía siempre vacío. La fuente de la información de Mateo era un misterio absoluto. La calma de aquel mundo ordenado fue irremediablemente quebrada en una tarde común, en pleno invierno en Monterrey. La luz tenue de la tarde se colaba por las ventanas, y madre e hijo estaban en la sala de estar, envueltos en una manta. Valeria había puesto a tocar, casi por casualidad, un antiguo documental de la televisión pública sobre el inicio olvidado del programa espacial mexicano. Un capítulo repleto de gloria breve y una pérdida trágica, silenciada por la historia oficial. El documental mostraba imágenes granuladas, en blanco y negro, de cohetes antiguos siendo montados en hangares improvisados, hombres jóvenes con uniformes blancos llenos de entusiasmo y un cierto grado de melancolía en la expresión. La narración describía, en voz solemne, un accidente ocurrido décadas atrás, una falla que se llevó la vida de un piloto durante una prueba crucial de lanzamiento de un satélite. Mateo, que hasta entonces estaba distraído apilando cubos en la alfombra de la sala, se detuvo. Sus ojos castaños, que cargaban la inocencia de la edad, se fijaron en la pantalla con una intensidad perturbadora, como si estuviera reviviendo una escena de su propia memoria, y no una película antigua. El sonido ambiente de la televisión llenó el silencio. Cuando la imagen del documental se concentró en un diagrama complejo del sistema de propulsión, el tono dulce de la voz infantil de Mateo se esfumó. Fue sustituido por una seriedad presente, una autoridad técnica que hizo que Valeria contuviera la respiración, sintiendo el miedo helado en la punta de los dedos. «No fue el motor, no fue el fuego», declaró Mateo sin pestañear. La voz pequeña cargaba el dolor, la rabia y la frustración de un momento vivido, no leído. Fue la línea de hidrógeno. Estaba floja. Yo la vi antes de que se rompiera, yo avisé. Yo dije que iba a dar el retorno falso de presión, pero nadie me escuchó allá arriba. El aire en la sala pareció enrarecido. El evento que rompió la normalidad era la afirmación directa de un secreto técnico que estaba sepultado bajo años de informes oficiales y silencio. Mateo no estaba imaginando el accidente, estaba describiendo la falla interna que el sistema había ocultado. El detalle inquietante que invita a continuar apretó el pecho de Valeria. El dolor en la voz de su hijo era incuestionable, y la información que acababa de dar, de una precisión quirúrgica sobre algo que ni siquiera los especialistas en el documental habían detallado, era imposible para un niño que solo sabía contar hasta 10. Era el momento en que la duda de Valeria se transformaba en algo más denso, más peligroso, la certeza de que había una grieta entre la lógica de su mundo y la realidad que su hijo cargaba. La escena final de aquel primer momento fue la más silenciosa. Mateo, volviendo del trance, buscó el compás plateado que estaba sobre la mesa auxiliar. Lo sostuvo cerca del pecho, cerrando los ojos, y un fragmento de sonido escapó de sus labios. Una palabra en una lengua que Valeria no reconoció, pero que sonó como una disculpa, o tal vez un adiós interrumpido. Valeria, la ingeniera que resolvía cualquier problema del universo con una secuencia de código, miró el pequeño objeto de metal
en la mano de su hijo. De repente la brújula, que representaba la precisión y la orientación, parecía apuntar hacia un lugar que no existía en los mapas. El pasado de un alma que había regresado con una misión. Y se dio cuenta de que el mayor error en su código de vida era la suposición de que todo era explicable. El misterio había entrado en su casa. La alternancia natural de emociones ahora se inclinaba hacia el miedo y la tensión. ¿Qué haría ella con esa verdad imposible? ¿Cómo se lucha contra lo que no se puede ver, pero que se puede escuchar en la voz de su propio hijo? El mundo cambió, y lo único que quedó fue la necesidad desesperada de buscar la primera prueba concreta, un ancla racional para sujetar su cordura. Necesitaba un veredicto, incluso sabiendo que la lógica ya había perdido la batalla. La tensión sutil que se había infiltrado en la vida de Valeria después de la declaración imposible de Mateo se transformó en una densa niebla de incomodidad. Ella, la persona en el centro de la experiencia, era una mujer habituada a resolver problemas con código. En su universo, toda falla podía ser rastreada hasta una línea de comando defectuosa. No había espacio para misterios cósmicos o recuerdos de vidas pasadas. Su primera reacción fue la más natural para alguien con su formación: aplastar lo inexplicable bajo la roca de la razón y buscar un diagnóstico técnico para lo que parecía ser un error en el sistema cognitivo del hijo. El carrusel emocional de Valeria en este momento estaba dominado por la negación y la esperanza de que hubiese una explicación médica, algo mensurable y tratable. Necesitaba un veredicto profesional, un nombre científico para aquel evento que rompió la normalidad. La esperanza la llevó al consultorio del doctor Elías Romero, un renombrado neurólogo infantil en uno de los hospitales de élite de Monterrey. El doctor Elías Romero, un hombre de 40 y tantos años, con lentes de montura fina y una postura clínica impecable, servía perfectamente como el escéptico profesional, el espejo de la duda de la audiencia. Él representaba la voz de la ciencia, la barrera que la verdad de Mateo tendría que atravesar. Las primeras sesiones fueron tediosas y clínicas. Eran juegos, conversaciones, pruebas de razonamiento. El doctor Romero escuchaba las alegaciones de Valeria sobre el comentario técnico durante el documental con paciencia educada. Pero la mirada bajo los lentes permanecía distante, registrando, pero no creyendo. La conclusión médica inicial, basada en los exámenes preliminares, era clara. Mateo era un niño por encima del promedio, con alta capacidad de retención, pero perfectamente sano. Un diagnóstico vacío de ningún problema, lo que, paradójicamente, aumentaba el problema de Valeria. El enfrentamiento se intensificó durante una de esas sesiones de terapia lúdica. El doctor Elías Romero le pidió a Mateo que dibujara lo que más le gustaba. Mientras otros niños de la misma edad dibujaban casas, muñecos o paisajes, Mateo, concentrado, garabateaba en el papel blanco con una precisión perturbadora. Él no dibujó un cohete, sino lo que llamó esquema de presurización de cabina. Y más que eso, junto al dibujo, escribió con letra tambaleante de niño, pero con la ortografía exacta, el nombre de un componente específico de un satélite desactivado, transductor Kepler 11. El doctor Romero y Valeria intercambiaron una mirada gélida. Transductor, Kepler 11. Era un término que ni siquiera Valeria con su diploma en ingeniería conocía. El neurólogo intentó disimular el shock, preguntándole a Mateo dónde había oído ese nombre. Mateo solo se encogió de hombros, sin desviar la mirada del dibujo. «Es el que explota, doctor. Está conectado a la línea de hidrógeno. No supe cómo arreglarlo». Estas se convirtieron en las primeras pruebas concretas, el punto de no retorno que sacó el caso del campo de la anécdota familiar y lo empujó al reino de la investigación. A partir de allí, la postura del doctor Romero,
La fuerza que se opone ya no era de simple escepticismo, sino de un profundo malestar intelectual. Sentía la frontera entre la razón y el misterio resquebrajarse bajo sus pies. En casa la situación familiar se dividió. El padre de Valeria, don Ricardo Navarro, un expiloto de aviones que había pasado la vida entera fascinado por el cielo y lo extraordinario, era el aliado de Mateo. Miraba al nieto con un brillo en los ojos, defendiendo que escucharan al niño. «Los cielos hablan, mija. Solo tienes que dejar de intentar traducir todo a números. Hay cosas que el alma sabe antes que el cerebro». Sin embargo, la hermana de Valeria, Elena Lena Navarro, una abogada pragmática e hiperracional, representaba la institución del escepticismo más duro. Lena insistía en que Mateo necesitaba medicación y que la familia estaba romantizando un síntoma psiquiátrico. Ella era la fuerza que se opone, no por maldad, sino por puro e inflexible miedo a lo inexplicable. El conflicto entre fe y razón era ahora un conflicto familiar, librado en la mesa del comedor. La tensión era la incomodidad silenciosa de Valeria, que se veía dividida entre la fe romántica de su padre y el diagnóstico frío de su hermana. La búsqueda de respuestas llevó a Valeria, secretamente, a escarbar bases de datos científicas y bibliotecas universitarias, accediendo a artículos técnicos restringidos, algo que su experiencia en ingeniería facilitaba. Valeria estaba buscando un transductor Kepler-11, y la realidad, lenta, comenzó a conspirar contra su lógica. En una noche de insomnio, sentada a la luz del monitor de la computadora, descubrió la existencia de tal componente. No solo existía, sino que el transductor Kepler-11 estaba ligado a un satélite prototipo desactivado, el mismo cuya falla había sido mencionada en el documental. El artículo que encontró, escondido en las entrañas de un archivo militar desclasificado, mencionaba el transductor como un componente de prueba, cuya falla técnica fue la causa presunta para la misión abortada. Pero el artículo, como el documental, no detallaba la línea de hidrógeno. Un pequeño conflicto interno surgió en Valeria. El niño no estaba simplemente inventando. Había nombrado una pieza oscura, ligada a una tragedia, y si estaba en lo cierto sobre la pieza, ¿no podría estar en lo cierto sobre la causa real de la falla? En esa misma noche, en medio del torbellino de informaciones, el objeto recurrente, el compás de bolsillo plateado, ofreció un detalle inquietante que invitaba a continuar. Valeria había tomado fotos de páginas antiguas del artículo desclasificado y las había dejado esparcidas sobre la mesa de centro. Mateo, que dormía profundamente en su cuarto, había dejado el compás plateado caer allí, casi sobre el papel. Mientras leía y releía el informe, Valeria escuchó. No era un sonido fuerte, ni un ruido, era un zumbido sutil, casi inaudible, una vibración de alta frecuencia que parecía venir del metal plateado. El sonido era intermitente, paraba, volvía a empezar, era más sentido que oído. Ella movió el compás lejos de las fotos. El sonido cesó, lo reposicionó sobre el diagrama del satélite. El zumbido regresó, un pulso débil y constante, como un corazón mecánico volviendo a latir. El terror no vino en gritos, sino en la certeza silenciosa. El metal, que supuestamente no tenía función más allá de guiar al norte, estaba reaccionando al pasado como un puente vibratorio. La tensión creció de forma contenida, llenando el apartamento. Valeria estaba al borde de un precipicio. De un lado, la lógica de toda su vida, del otro, la verdad resonante en la mano de su hijo, un pequeño trozo de metal que zumbaba con la memoria de un error técnico de décadas atrás. ¿Qué más habría presenciado ese niño allá arriba? ¿Y qué estaba intentando decir aquel zumbido? Valeria guardó el compás, ahora no como un juguete, sino como una evidencia, un secreto, y se fue a acostar, el corazón acelerado. Sabía que necesitaba prepararse para lo inevitable. La fase de la negación había terminado.
La búsqueda de la razón solo la había llevado más profundo en el misterio. La búsqueda de respuestas de Valeria ya no estaba impulsada por la lógica, sino por la urgencia de un amor que trascendía el tiempo y el espacio. El presagio de la línea de carga y la promesa del patio de la luna habían transformado a la madre escéptica en una aliada resuelta. El objeto recurrente, el compás plateado, ahora vibraba en la bolsa de Valeria como un guía febril, y el destino que señalaba era San Juan del Río, Querétaro, el lugar de nacimiento de la historia espacial mexicana y presumiblemente el último hogar del alma que habitaba a su hijo. La travesía en auto desde Monterrey hacia Querétaro fue silenciosa y sensorial. El cielo gris de Monterrey dio paso a un sol titubeante. Valeria, la persona en el centro de la experiencia, miraba a Mateo, que dormía en el asiento trasero. Parecía solo un niño de 4 años, pero ella sabía que era un guardián, un repositorio de secretos cósmicos y una promesa inacabada. Su padre, don Ricardo, el expiloto romántico, era el único que la acompañaba, su presencia tranquila ofreciendo un ancla emocional. Él representaba la fe que Valeria había tardado tanto en encontrar. El destino final era una casa-museo silenciosa y dedicada a la historia espacial. Era un lugar pequeño, casi olvidado por la memoria oficial, repleto de artefactos empolvados y la melancolía de ambiciones interrumpidas. Al cruzar la puerta, la diferencia de textura fue inmediata. El aire interior era denso, pesado con el olor a metal oxidado, plástico viejo y el polvo fino que cubre la historia. Era un silencio casi absoluto, roto solo por el eco de los propios pasos. En una sala de exposición, la mirada de Mateo se fijó. Allí estaba él, el enfrentamiento final y emocional. No el astronauta en sí, sino el símbolo de su tragedia. Un antiguo traje espacial en exhibición, rígido y melancólico, con el casco volteado hacia el techo, como si aún mirara a la órbita que nunca había alcanzado. El ambiente sensorial alcanzó su pico. Mateo, sosteniendo el compás plateado que ahora parecía arder en sus manos, caminó lentamente hasta la vitrina de cristal. La luz que venía de la ventana bañaba el traje en un brillo frío, casi fantasmagórico. En ese momento, Mateo entró en un estado de catarsis. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo gritos, solo un murmullo lento y cargado. No estaba viendo un traje, estaba sintiendo el metal frío, el olor a ozono y la claustrofobia de los últimos segundos. El niño no solo describió los últimos momentos del hombre que había sido, transmitió el secreto incuestionable, la verdad que lo había traído de vuelta. No fue el motor. El motor iba a fallar, pero no era el fin. La voz de Mateo era la de un hombre maduro, cargada de resignación. Yo hice que la falla pareciera peor, la usé como humo. Valeria, aterrorizada, pero totalmente presente, escuchó la revelación. El accidente no fue solo un error técnico, fue una elección consciente. El hombre que había muerto usó la falla real en el transductor Kepler 11 como una distracción, una cortina de humo. El motivo: esconder la prueba de la tal línea de carga. No estaban listos para ver. La verdad iba a romper su mundo. Tenía que proteger al planeta de la información antes de protegerlo de la línea. La tensión alcanzó el punto más alto. El alma que había regresado no era una víctima, sino un mártir. Había sacrificado su vida y su reputación para que la humanidad tuviera tiempo, enterrando la verdad cósmica. El gran momento de catarsis vino cuando Mateo, agotado, susurró un mensaje final, las palabras de su yo pasado, no para el mundo, sino para la mujer de sonrisa dulce que había visto en las fotos. Mariana, su ex esposa. Te amo en el vacío, te amo en la reentrada, no llores. El patio de la luna es donde nos encontramos. Lo logré, mi amor. Te esperé. Volví. Valeria no necesitó más pruebas.
Ella, que se había identificado con la soledad de aquella mujer en las pocas fotos que vio, sintió el amor y la culpa de la vida anterior de su hijo, la profundidad del sacrificio. El conflicto interno entre fe y razón desapareció, sustituido por la aceptación total. Su hijo era la reencarnación de un guardián cósmico, y su misión estaba de alguna forma completa. Ella se arrodilló y abrazó a Mateo, sintiendo el calor del cuerpo pequeño y la frialdad del compás plateado. El zumbido cesó. El silencio de la sala, por un momento, pareció reconfortante, como si el cosmos hubiera dejado de respirar. La verdad incuestionable era que el amor había sido el código fuente de aquel regreso, y no el trauma. Valeria, la persona en el centro de la experiencia, que vino en busca de un diagnóstico, partía con una revelación. Su vida ya no era sobre bytes y algoritmos, sino sobre la continuidad del alma. El momento de mayor tensión emocional había liberado a Mateo de su carga y lo preparaba para la última etapa, la resolución. El viaje de regreso a Monterrey fue distinto. Ya no era un escape tenso, sino una peregrinación cumplida. Mateo, dormido en el asiento trasero, había encontrado su centro, su eje. El hombre, el astronauta que se había perdido en el vacío para proteger un secreto, estaba finalmente en casa, a salvo, en el cuerpo del niño en el que se había convertido. Valeria Navarro, la ingeniera de software, miró el compás plateado que representaba la ciencia de la orientación. Lo había recuperado de la mano de Mateo antes de salir del museo. Ella entendía parcialmente el misterio. Su hijo no era un bug en el sistema de la vida, sino un puente entre lo visible y lo sentido, entre lo racional y lo emocional. Ella había buscado pruebas y había encontrado amor. El astronauta había venido en una misión de advertencia y su madre se había transformado en su guardiana. El momento final de la historia se cierra con un doble desenlace. Valeria encuentra paz, abraza el misterio de su hijo, dejando de intentar codificarlo y simplemente amándolo. El miedo se disolvió en la aceptación de que su Mateo era, en realidad, un don extraordinario. La soledad que llenaba su vida ordenada fue sustituida por la complejidad acogedora del universo. Reflexivo, la narración se aleja, permitiendo que la duda poética se cierna en el aire, una pregunta que el público se llevará consigo. La historia del pequeño Mateo, el astronauta que vio antes, no es solo un relato sobre reencarnación, sino sobre la brújula más esencial que posee la humanidad. Al final, ¿qué es más aterrador? ¿La oscuridad del espacio o los secretos que algunos niños traen de vuelta a la luz? ¿Y si el amor es, en verdad, la única brújula que importa?